Oi pessoal, estou de volta, né, para uma aula sobre Descartes hoje. Eu vou falar sobre esse filósofo fascinante, matemático fascinante francês. O Descartes ele tem sido muito atacado hoje em dia, né, como se usa a expressão cartesianismo como um tipo de xingamento, mas o Descartes foi uma figura importantíssima na história da filosofia. Foi uma figura importantíssima na história da matemática, foi uma figura histórica, né, um intelectual muito influente, muito respeitado durante sua vida. Ele começou os seus estudos numa escola jesuíta de La Flèche, na França. Hoje essa cidade se chama Descartes, em homenagem a ele. E ele pretendia que o seu trabalho filosófico, assim, mais especulativo, né, em metafísica especialmente, que fosse adotado, e na física também, né, que fosse adotado como um manual assim, de ensino nas escolas jesuítas, né. E esse projeto dele não deu certo, né, mas ele, enfim, grande parte do que eu vou falar aqui é uma apresentação, então, do que seria a visão da filosofia que ele gostaria que fosse apresentada nessas escolas. Qual era essa visão? A visão é uma... Vocês provavelmente ouviram essa caracterização, né? Ele via a filosofia como um sistema de conhecimento completo, construído a partir de primeiros princípios, ou primeiras causas, que ele chamava também, absolutamente certos. Então, a filosofia é um edifício de conhecimento. Esse edifício, ele pretendia, no caso do Descartes, assim, em termos históricos, ele pretendia ao mesmo tempo oferecer uma base sólida para as ciências, a física, a matemática, que estava passando por uma revolução no período. Ele pretendia oferecer também uma visão ética, uma visão de como o homem deve viver, como a sua vida pode ser uma vida boa e feliz. E ele pretendia também satisfazer, em certa medida, preocupações teológicas, né? Preocupações metafísicas ligadas à existência de Deus, à imortalidade da alma, que eram temas que ele acreditava que poderiam ser respondidos de maneira satisfatória através da luz da razão, né? Que ele chama da razão humana natural, e não através das escrituras. Então, tudo isso ele tenta articular, essas três tarefas, uma ética, uma física e uma metafísica, né? Ele tenta articular dentro desse modelo filosófico de um sistema de conhecimento completo. Eu queria ler para vocês, para começar, uma passagem do professor Kotkin, que ele diz exatamente, eu tomo essa ideia, né, da caracterização dele. Ele diz que a noção de filosofia, né, como um sistema de pensamento do Descartes, abrange todos os aspectos do conhecimento humano, o metafísico, o físico e o ético. E a segunda característica dessa noção de filosofia que o Descartes tinha é que a razão de ser de um tal sistema é a sua capacidade de proporcionar um ponto de partida autêntico para a felicidade humana, né? Então, a filosofia aqui, vocês veem, ela é uma forma, digamos assim, de obter a felicidade. O professor John Kotkin diz que nisso o Descartes estava muito próximo, né, da tradição da sua época, né, principalmente no caso dos jesuítas. Ele cita um tratado do professor jesuíta chamado Eustáquio de São Paulo, que diz que o conhecimento filosófico, que o objetivo, né, de uma filosofia completa é a felicidade humana, né? Ele tenta, então, construir um sistema em que a felicidade é ainda um bem que vai ser alcançado, né, no final. Uma forma de vocês também entenderem, acho bastante ilustrativa, bastante clara de se entender esse projeto, o grande projeto cartesiano, é pensar na metáfora da árvore, né, que é uma metáfora que o Descartes usa para descrever a filosofia. Ela aparece numa carta, prefácio dos princípios de filosofia, que ele manda para o tradutor que traduziu os princípios do latim para o francês. Ele manda uma carta que vai ser publicada como prefácio.
E nessa carta, então, aparece essa imagem da filosofia como uma árvore. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, então, desde que se haja adquirido o hábito de encontrar a verdade nas questões lógicas, deve-se começar a aplicar-se a verdadeira filosofia, cuja primeira parte é a metafísica, que contém os primeiros princípios do conhecimento, entre os quais se encontra a explicação dos principais atributos de Deus, da imaterialidade da alma e de todas as noções claras e simples que residem em nós. A segunda parte, então, que não são as raízes, né? Mas a segunda parte é a física. E ele diz, então, que depois de termos encontrado os verdadeiros princípios das coisas materiais, devemos examinar na generalidade como todo o universo é composto, e em seguida, em particular, a natureza da Terra, de todos os corpos que se acham mais comumente à volta da Terra, tal como o ar, a água, o fogo, o ímã e os minerais. E, por conseguinte, é necessário também investigar a natureza das plantas, dos animais e, sobretudo, do homem, a fim de encontrar as outras ciências que nos são úteis. No caso, ele estava pensando nas ciências aplicadas, né, como a engenharia, a medicina, as ciências que produzem resultados, digamos assim, para a nossa vida, a farmácia, né, essas ciências que produzem remédios. E assim, ele diz, então, a filosofia inteira é como uma árvore cujas raízes são a metafísica, o tronco é a física, e os ramos que saem desse tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais, a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um conhecimento integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria. Como vocês podem ver aqui, então, nessa imagem, acho que fica bastante claro que ele está dizendo que a filosofia é um sistema, pensem num diagrama, assim, é um sistema de conhecimento, então, que tem as bases, a partir das quais eu vou obter as outras verdades que compõem esse sistema. Elas são dadas pela metafísica, que é a filosofia primeira, filosofia das primeiras causas. A partir dessa base eu vou obter uma física que é baseada em princípios certos, que também vai ser absolutamente certa, infalível. E a partir da física e da medicina e das engenharias, o último grau da sabedoria, como os frutos que saem desse tronco, ele diz, vai nascer uma concepção da vida feliz, uma concepção da felicidade humana, porque ele acreditava, né, que nós temos muitas dificuldades assim, de avançar no oferecimento de uma vida melhor, de um potencial, digamos assim, de desenvolvimento humano. Lembre que na época as pessoas morriam, né, com muito cedo, a medicina ela praticamente não existia, a medicina experimental, pelo menos. Então ele achava que com o desenvolvimento dessas ciências nós teríamos uma grande felicidade, que quer dizer uma vida de satisfação, né? Uma vida menos miserável, menos sujeita ao azar, às doenças, a tudo, as tragédias, né, que costumam acontecer e que a gente não consegue prever porque não tem os instrumentos necessários para intervir na realidade. Como que essa ciência vai se constituir? Então essa é a tarefa principal. É a tarefa de explicar o método, como é que eu obtenho esses primeiros princípios absolutamente certos. A resposta de Descartes aqui é muito clara, né? Ele tem duas versões, né? Ele tem no primeiro texto, que não foi publicado em vida, que são as regras para a direção do espírito. Ele diz que nós aprendemos primeiro esses primeiros princípios certos por intuição. Intuição, ele define, eu vou ler para vocês a definição dele textual. Ele diz: a intuição não é a confiança instável dada pelos sentidos ou o juízo enganador de uma imaginação com más construções. O que é a intuição? É a inteligência pura e atenta, são os conceitos que a inteligência pura e atenta forma com tanta facilidade e clareza que não fica absolutamente nada, nenhuma dúvida sobre o que compreendemos, né? Então, pensem aqui, ele está tomando essa imagem. Na época ele estava sendo muito influenciado pela matemática, então ele via o método como uma espécie de matriz universal, uma regra, como uma matemática universal que poderia explicar tudo. E essa matemática universal, então, ela começaria dos elementos mais simples. No caso, pense no número 2. Para entender o conceito de 2, eu preciso do conceito mais simples, que é o conceito de unidade, de 1. Então, se eu tenho o conceito de 1, eu posso entender o conceito de 2. Então, os primeiros princípios, eles devem
eles são as verdades mais simples sobre tudo que existe na realidade. O número 1, por exemplo, é a partir da apreensão intuitiva absolutamente indubitável desses primeiros princípios, eu posso extrair outras verdades depois que se espalham, né, pelo sistema com clareza e evidência, tanto quanto o princípio inicial, né? Eu vou extrair essas verdades por dedução. Vocês vejam aqui então que existe uma lógica, um certo método de investigação. O método de investigação é um método produtivo, porque ele não fica restrito a repetir sempre a mesma coisa, né? Ele te ensina como encontrar a verdade. Então a verdade ela deve começar sempre da apreensão absolutamente certa dos primeiros princípios, daí eu posso extrair conclusões sobre outros domínios. Um outro aspecto importante do modelo cartesiano é que ele não foi sempre, né? Ele não teve sempre os mesmos interesses. Então, depois de uma certa altura, ele passa, como eu vou citar aqui, vou mencionar o Daniel Gerber, é um professor americano, um comentador da filosofia cartesiana. Ele diz que depois de uma certa altura, o Descartes passou a se preocupar mais com as fontes do conhecimento, então a sensação, a imaginação, o modo como nós, como seres físicos, digamos, conhecemos o mundo. E ele começou então a tentar explicar até que ponto, né, o conhecimento poderia ser derivado da percepção sensível, das ideias que nós formulamos a partir da percepção e do intelecto puro. Num segundo elemento, ele se dedica a questões metafísicas, como a descrição de Deus e da alma. E no terceiro, ele apresenta e discute como seria possível eliminar os preconceitos que nós temos sobre a realidade física através de um método que ele chama de dúvida radical. Então, essa primeira caracterização que eu acabei fazendo aqui baseada na intuição e dedução, ela conforme o Descartes vai amadurecendo seu pensamento, ela vai sendo abandonada e vai sendo substituída pelo método da dúvida. O lugar que vocês vão encontrar uma caracterização bem clara desse método é nas meditações metafísicas. E ali vocês vão ver, então, que o Descartes concebe a tarefa, né, de fundamentação filosófica das ciências e do pensamento humano em geral, que pretende capturar essas primeiras verdades, ela vai começar duvidando, né, de tudo. Eu vou agora apresentar então esse projeto das meditações. As meditações é um livro de metafísica. Ele foi escrito na estrutura de meditações, então ele deve ser lido como um texto meditativo, não como um tratado. Ele começa na primeira meditação convidando o leitor a fazer certos exercícios, que o exercício é, de fato, como uma meditação. O meditador tem que se preparar para depois passar para um outro estágio, né, do processo meditativo. Então, a primeira tarefa que o Descartes assume, na época existia uma crença muito forte que o nosso conhecimento dependia daquilo que nós vemos, da apreensão sensível. Essa é uma tradição que vem como influência da filosofia aristotélica. Então, Aristóteles usava muito, ele dizia, como que eu vou dizer que os aristotélicos, né, diziam, como que eu vou argumentar que a Terra gira se eu largo uma pedra do alto de um prédio, né, e ela sempre cai como se ela estivesse em linha reta, né? Se a Terra está girando, provavelmente a pedra deveria ter um certo deslocamento, assim, ela não vai cair no ponto reto, né? Ela deveria cair um pouquinho mais para cá. Tu marca no chão, mas então significa que a Terra está imóvel, não está se mexendo, né? Então Descartes tinha que argumentar com pessoas que defendiam esse tipo de visão baseada na apreensão sensível. Então ele queria mostrar que a ciência verdadeira era a ciência de Galileu, a ciência materialista, a mecânica que estava nascendo. É uma ciência que vê a natureza, vê a realidade, não como composto de sons, de lugares específicos, né, como a pedra. O Aristóteles explicava a queda dos corpos, porque o lugar natural da pedra é a terra, né, então ela não cai
o solo porque existe a força da gravidade, tem uma força atuando sobre ela, ela cai, porque é o lugar natural das coisas sólidas do centro da Terra. E o fogo sobe porque o lugar natural do fogo é o céu, né? Que é onde as coisas mais leves tenderia, né? Supostamente, porque nem as coisas leves sobem para o céu. Então ele tinha que lidar com esses aristotélicos. E ele começa, então, fazendo o primeiro passo meditativo, é fazer com que eles duvidem dos próprios sentidos. E para isso, Descartes usa uma série de hipóteses, que são chamadas de hipóteses céticas. Essas hipóteses elas têm também a função de garantir primeiras verdades absolutamente certas. Então ele pretendia não só atacar os aristotélicos, mas também atacar os céticos, que na época eram o que tinham, que achavam que não tinha nenhuma verdade absoluta, né, sobre a realidade. Ele queria atacar esse grupo também. Então ele começa mostrando, defendendo, né, ou pedindo para o leitor que faça um certo exercício, né? O exercício inicial é lembrar que se chama argumento do erro dos sentidos, que muitas das nossas crenças que nós formamos com base nos sentidos, elas são crenças enganosas, né? Como, por exemplo, quando eu vejo um certo objeto, né, em função de variações na posição que ele tem, eu acabo percebendo ele distorcido, né? Por exemplo, imaginem o exemplo que ele dá, alguém vê uma torre, vocês olham um prédio, assim, muito longe, ele parece redondo, e conforme vocês vão se aproximando da torre de uma igreja, vocês vão vendo que ela tem um outro formato, ela é hexagonal, sei lá, piramidal, né? Ela não é exatamente redonda como ela parece. Então, os nossos sentidos, eles não são fontes seguras de representação. Esse é o primeiro argumento, mas depois ele apresenta o segundo argumento, que é chamado argumento do sonho, uma hipótese do sonho. Essa hipótese não é para mostrar que tudo é sonho, que nem muitos intérpretes tendem a tomar. O que ele pretende mostrar é que as certezas essas que nós temos com base no sentido sobre coisas distantes, eu posso de fato duvidar que eu não enxergo uma torre, né, porque meus sentidos são limitados, mas eu não posso duvidar de coisas muito evidentes, como por exemplo que eu estou aqui falando, né, para vocês. E ele imagina então uma situação em que alguém está sentado escrevendo as meditações, que portanto o leitor pode acompanhar ele nessa reflexão. O leitor também está lendo as meditações, então agora imagine que vocês estão sentados diante do fogo, com o papel entre as mãos, e parece que não tem nada mais evidente do que isso, né, que eu estou aqui agora conversando com vocês. No entanto, ele diz, eu me lembro que muitas vezes eu acreditava que estava acontecendo alguma coisa, que estava fazendo algo, e depois eu descobri que eu estava, na verdade, dormindo na minha cama, pelado, né, com um roupão e tal, e não estava fazendo nada daquilo que eu acreditava. Então, e ele diz que se eu observar bem a nossa experiência real, atual, tal como nós vemos as coisas hoje, ela não tem diferenças qualitativas muito grandes em relação aos sonhos realistas, assim, os sonhos em que nós, os pesadelos assim, mais realistas que a gente tem, que eles parecem de fato que a gente está vivendo algo ali, né? Então não tem como distinguir, não tem como garantir que a nossa experiência nesse momento não é parte, né? Ela não é distinta da experiência de sonho. Então isso faz com que o leitor das meditações, primeiro ele duvide dos sentidos em condições difíceis, digamos assim, de perceber objetos. Ele duvide também daquilo que ele parece ser mais próximo, né, da verdade, como por exemplo que eu tenho um corpo, que eu estou aqui conversando com vocês. Mas ele diz que isso ainda não é suficiente para duvidar de verdade simples, né? Porque mesmo para ter sonhos eu preciso de formas, de cores, né? Os sonhos eles são aparições, né, que têm um certo formato. Então, mesmo que não seja materialmente verdadeiro, que alguém está tendo certas experiências, pelo menos é verdadeiro que essas experiências têm uma forma, né? Tem uma cor, pelo menos, e tem uma extensão, né? Pelo menos essas três propriedades, elas são verdadeiras. Ele ataca também essas certezas, né, que nós mais simples, né, através de um outro argumento, que é chamado do argumento do Deus enganador. Ele diz que se existisse um Deus enganador, um gênio maligno feito para nos enganar, que eu pensaria que tenho pensamentos, que vejo cores, né, quando na verdade tudo isso
projetado, digamos assim, para dentro da nossa cabeça por ou quando eu penso que 2 mais 3 é 5, né, isso também pode ter sido projetado dentro da nossa cabeça para nos enganar. Na verdade, 2 mais 3 é qualquer número, né, que vocês quiserem imaginar. E aí ele chega à conclusão, então, no final da primeira meditação, por isso que o método das meditações é pensado para dar um conhecimento absolutamente certo. Ele chega à conclusão que ele não sabe nada com certeza, que não tem como garantir através nem dos sentidos, nem da imaginação, porque ele atribui, né, os construtos dos sonhos à imaginação, nem os sentidos, nem a imaginação são capazes de nos revelar como o mundo é. Então, se tem alguma fonte do conhecimento, alguma faculdade humana que é capaz de ensinar a verdade, essa faculdade é a razão, o intelecto, né, no seu uso puro, né, não contaminado pelos sentidos e nem pelas coisas que nós conseguimos conceber imaginando. Isso ele faz, então, essa defesa da razão, do intelecto puro na segunda meditação. Na segunda meditação ele começa dizendo que eu posso estar enganado sobre tudo, mas sem dúvida não me engano que eu estou sendo enganado, né? A pessoa que duvida de tudo, ela pelo menos uma certeza ela tem, que ela está duvidando. E, portanto, se eu duvido, ou se eu penso, se eu tenho esses pensamentos, que podem ser mentirosos, que podem ser ilusões, ao menos uma certeza eu não posso negar que tenho, que é a certeza que estou tendo pensamentos. Então eu tenho uma primeira certeza absolutamente certa, inegável, cuja negação implica contradição, que é a certeza que eu existo, né, como coisa pensante, como um sujeito de pensamento. Tem uma longa discussão aqui sobre como Descartes fundamenta essa primeira certeza, mas a interpretação mais reconhecida, mais aceita, é que é por intuição. Ele tem uma intuição intelectual, né? A intuição intelectual aqui é que todo mundo entende, né, que se existe pensamento, existe pelo menos eu existo, né, enquanto pensamento. Então, se existe, eu posso não ter uma consciência, pode ser um fluxo de coisas flutuando dentro da mente, digamos assim, mas ao menos isso existe, coisas flutuando dentro da mente. Pode não ser um ser, uma coisa, uma substância, né, mas pelo menos algo existe. Então essa é uma verdade inevitável que nenhum cético pode colocar em dúvida. É um primeiro princípio, então, da metafísica cartesiana. Esse princípio é a existência do pensamento. E além, né, do eu penso, ele sustenta que existem coisas materiais, então que o mundo é não só res cogitam, coisas pensantes, mas também é composto por um outro tipo de entidade, que são as coisas materiais, as res extensa. O mundo tem pelo menos duas substâncias, o pensamento e a extensão, que são coisas que se encontram, né, ao nosso redor. A prova da extensão do Descartes também, como uma certeza absoluta, ela se dá na segunda meditação. Ele imagina um pedaço de cera, né, que é o chamado famoso exemplo do pedaço de cera. Imagina um pedaço de cera de abelha, que se ela parece dura, sólida, parece com cheiro, com formato, etc. Mas se eu colocar essa cera no fogo, ela vai se derreter, e o que sobra de todas essas características que eu percebi pelos sentidos, na verdade é só um objeto extenso, é só a extensão, é só a matéria, né? Tudo que eu estava vendo antes, o cheiro vai se embora, ele se evapora, o formato que ele tinha desaparece, ele assume uma outra forma. Então a única coisa que eu posso dizer que não muda, né, é que qualquer objeto vai aparecer para mim como ocupando um certo espaço, né, tendo uma certa extensão. Então ele reduz a realidade à extensão. E ele tem, portanto, dois componentes da metafísica, né, que é a existência nossa enquanto pensamento, o cogito, o sujeito como coisa pensante, e a certeza que também existe a matéria, né, mas não a matéria entendida tal como os aristotélicos entendem, né, como coisas com cheiro, com gosto, com aspereza, com propriedades qualitativas, mas a matéria é entendida como extensão, como um plano, né, um todo que pode ser mensurado
e portanto conhecido, né, matematicamente, né, pela intuição intelectual pura, né, sem os sentidos. Eu posso, por exemplo, mostrar que se tem um plano aqui, tem certas relações, se eu assumo que tem uma certa força, ele vai produzir certos resultados, mesmo um plano puramente intelectual, né? Depois eu posso experimentar isso, mas eu tenho certeza sobre essas relações que eu vou descobrindo aqui de um ponto de vista intelectual. E a terceira verdade fundamental da metafísica cartesiana é a existência de Deus. Eu não vou apresentar para vocês a prova da existência, se vocês quiserem, podem procurar na terceira meditação, tem uma prova. Mas ele então concebe o modelo filosófico cartesiano, tem, do ponto de vista metafísico, tem a existência dos homens, dos seres humanos como sujeitos pensantes, tem a existência da matéria e tem a existência de Deus. E dessas verdades fundamentais ele pretende explicar então toda, enfim, dar conta, né, dos problemas fundamentais da metafísica, que é a alma, Deus e a matéria, né? A estrutura da matéria, que era um problema importante para a época. A filosofia aparece aqui, então, vocês estão percebendo, né, como um grande sistema. Esse sistema tem verdades absolutamente certas que ele pretendeu encontrar, não dogmáticas, que não teria como serem questionadas. Ele oferece isso nas meditações, na forma de meditações, então fazendo com que o leitor duvide dos sentidos, duvide da imaginação e aceite que as verdades mais sólidas que podem ser obtidas são verdades racionais. E a partir dessas primeiras verdades, então ele acha que a ciência pode avançar em direção a uma ética melhor fundamentada, uma ética que dê uma filosofia da sabedoria e da boa vida, né, para todos os seres. E aqui é importante destacar que ele entendia o ser humano como uma união da alma com o corpo, né? Então a ética ela precisa ter, ela não tem como fazer uma ética sem perceber que o homem é um ser corporal, né? Então ele era de certo modo inovador aqui em relação à tradição, porque ele toma a nossa condição de sujeitos corpóreos como importante para compreender os impulsos e como as paixões interferem no nosso comportamento, fazendo com que a gente tenha ações precipitadas, né, e possa, enfim, não levar uma vida virtuosa. Tá? Ainda tem vários elementos aí que precisariam ser, eu não estou descrevendo assim passo a passo o projeto cartesiano, mas eu acho que essa caracterização geral ela permite que vocês entendam melhor o que ele estava tentando fazer, permite entender, né, que a ideia de meditação, de pensar uma fundamentação da filosofia a partir da realização de meditações tem uma explicação, então também, porque ele achava que era necessário afastar o leitor dos sentidos, primeiramente, e também fica claro que ele não é um filósofo cético, ele não quer mostrar que tudo é duvidoso, né, ele só usa a dúvida para promover a certeza, para garantir que o sujeito aí que medita, que estuda, ele pode chegar a verdades que são inegavelmente certas. Como, por exemplo, a existência de Deus, a imortalidade da alma e a existência do próprio sujeito, né, como substância pensante. Tá bem? Obrigado, então, e depois eu volto no próximo encontro para falar de Hume, então, que é um filósofo que tentou criticar e rebater Descartes, né, sobre vários aspectos. Um abraço, até a próxima.